Salve, salve, meu querido George! Salve, salve. Você deu uma alongada, né? É porque eu tava já pensando no que eu ia contar aqui pra você. Ah, o que você vai Que contar? nós estamos numa... E aí eu estava em dúvida se era uma metalinguagem ou eu esqueci o termo que a gente usava na escola pra aprender. Sabe quando o meio fala do próprio meio? Eu acho que era metalinguagem. Se eu não me engano, era isso. Metalinguagem? Metalinguagem, que você está dentro do meio falando do próprio meio. Se eu não me engano, era isso. É isso, Vitor Machado, Opa, head de esportes do YouTube no Brasil. Não é América Latina, é Brasil. Brasil. Brasil, acertei. Por Chique, isso hein? que nós estamos aqui no YouTube, mas também não estamos só no YouTube, mas estamos aqui em vídeo. No YouTube, sabe aquela coisa? Head, É a né? metalinguagem. Head. Head, o cara. O Agora cara. que soube que dobrou a equipe, né? Já tá melhor, já tá maior a equipe agora. Head é a cabeça, né? É, no caso aqui seria o body de esportes do YouTube. Grande Vitor, prazerzaço tê-lo aqui, finalmente. Prazer, né? finalmente. A gente fez o quê? Fez um virtual, mas não foi Maquinistas, né? Foi Não. o Máquina Talks, quando a gente Exato. fez durante a pandemia, o Vitor participou. Naquela época, 2020, já tinha... É que é muito longe o escritório do outro. Muito Quem não sabe, o prédio onde fica a máquina aqui na Genial Investimentos é em frente ao prédio do Google aqui no Brasil. Então, não é por falta de distanciamento físico, o problema foi a agenda mesmo. Mas é bom, porque vai demorando um pouquinho mais, aí sempre tem uma novidade. É isso. Começando com as transmissões do Brasileirão esse ano. De algo que eu lembro que eu falei contigo, foi durante a pandemia 2021, que eu conversei com você sobre Copa América, Sim. que ia ter, que foi aquela que veio para o Brasil, né? E eu falei, Vitor, vocês acham que... Aí você falou para mim assim, não, a gente está querendo algo que tenha um pouquinho mais de longevidade para olhar, né? Torneio mais longo e tudo mais. Conta pra gente, resumidamente, como é que surgiu a ideia, primeiro do Paulistão e depois de investir também nos direitos de transmissão agora dos times da LFU no Brasileirão, enfim, como é que é? Por que o YouTube veio para essa área de direitos esportivos, que é algo que é genuinamente brasileiro e seu aqui? Perfeito. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, finalmente aconteceu. Eu acho que assim, a nossa trajetória com o esporte ao vivo, né, ela vem até antes do Paulistão, né? Acho que a gente vê o conteúdo de esporte chegando na plataforma, né, com muito mais força ao vivo em 2019, não ao vivo com imagens, mas o ao vivo à la rádio, né, que ali começou a dar uma indicação para a gente. O ao vivo e sem imagens. O ao vivo e sem imagens, exato. Né? A narração, que ali mostrou para a gente que tinha uma oportunidade. Né? O brasileiro estava se acostumando a ir para o YouTube e a se conectar com conteúdo ao vivo de esporte, mesmo sem imagem. Né? E aí, por diferentes dinâmicas da indústria, né? Então, né, o Brasil é um país majoritariamente, né, de TV aberta, de conteúdo aberto, a gente com a evolução do conteúdo e das plataformas, naquele momento com muito conteúdo, né, atrás de barreiras de pagamento. Então o brasileiro ia para o YouTube escutar, né, narrações e também buscando, né, diferentes formas. Então, né, você vai para canais, né, que estão narrando, torcendo para o seu time, você vai para canais, né, do seu próprio time, de jornalistas que estão torcendo, de torcedores, você vai para quem você se conecta, né, de um jeito de transmissão diferente. E a gente via volume. Então ali tinha uma indicação de que, putz, né, imagina como é que seria isso com imagens, né? Imagina como é que seria o ao vivo com imagens. E isso é até engraçado, né? Quando a gente começou a fazer a Copa do Nordeste em 2020, a gente, né, botava no título, isso ficou, que é o ao vivo com imagens. Porque né, a própria turma no chat ficava perguntando, mas esse jogo é com imagem, é sem imagem? Então a gente precisava educar a partir do título que esse jogo é ao vivo e com imagens, porque vocês estavam acostumados a assistir ao vivo sem imagens no YouTube. Então, eu acho que assim, é um movimento natural, né, do YouTube. Assim, o mercado, né, foi criado com conteúdo de esporte premium sendo grande, né, âncora de grandes projetos de publicidade, né, os grandes pacotes de publicidade. E então, né, quando a gente olha para o negócio do YouTube, né, e para onde a gente precisa ir, fazer total sentido, né, trazer conteúdo premium para entregar, né, esse conteúdo para a audiência e ter esse tipo de conteúdo para o mercado publicitário que já estava com força dentro do YouTube. Você é o head e o Eric falou que você é o body. Conta um pouco pra gente, quando as pessoas ouvem
YouTube, você lá como head, conta um pouco a gente da estrutura e do foco da sua área quando a gente olha para uma unidade de negócio dentro do YouTube. Perfeito. Bom, hoje no time de parcerias de conteúdo no YouTube, a gente está lá distribuído em diferentes verticais, né? Então tem jornalismo, esportes, entretenimento, gaming, criadores, né, educação, conteúdo para a família e por aí vai. Então, dentro de esporte, né, a gente olha para os grandes canais de conteúdo esportivo, e obviamente, né, não é o ao vivo, não era o carro-chefe, então desde canais, né, a gente olha para o ecossistema de esporte como um todo. Então você tem as entidades esportivas, né, canais de clubes, ligas, federações, você tem os grupos de mídia, né, com seus canais, né, dedicados a conteúdo esportivo, e os criadores nativos da plataforma, né, desde lá de trás do Desimpedidos, né, sendo o grande precursor desse caminho. Então, a gente, né, olhando para isso tudo, o principal objetivo, né, do nosso time é como é que eu ajudo esses canais a se desenvolverem, a desenvolverem seus negócios dentro da plataforma. Né? Então, no fim do dia, o objetivo é trazer, né, fazer com que eles sejam, né, bem-sucedidos. Com isso, eles vão produzir mais conteúdo. Com mais conteúdo, você tem mais, né, oportunidade, oferta de conteúdo para a audiência. A audiência vindo, você gera inventário. E inventário, você gera oportunidades, né, de geração de receita para a companhia. Então, no fim, é como é que a gente usa, né, a relação, né, cria a relação com esse ecossistema, né, e, como você falou, assim, a gente não tem uma equipe né, de conteúdo grande, né, até então era eu com o Brandini, né, que tocava várias verticais, e dedicado a esportes era apenas eu. A gente né, chegou uma pessoa nova no time recentemente, a Nath. Então, assim, agora nosso trabalho hoje é muito de trabalhar boas práticas com esses, né, canais, que são os canais que, no fim, o mercado olha e entende e aprende, para que outros repliquem e a gente ganhe escala nessa relação. Além disso, a gente organiza eventos e tal, porque é um momento onde a gente se conecta com o mercado em uma maior escala também, mas é um desafio de como é que a gente usou lá a Copa do Nordeste em 2020 para mostrar que tinha um caminho de desenvolvimento de negócio ao vivo, na sequência veio o Paulistão, e hoje, quando a gente olha para trás, a gente vai falar disso mais na frente, mas são todos os 27 estaduais, por exemplo, transmitindo o jogo ao vivo na plataforma. Então, é um trabalho de como é que você cria um modelo e depois o mercado escala isso. Como é que, nesse sentido, eu lembro que primeiras conversas que a gente teve lá, quando você chegou e tudo mais, era muito isso, vinha com o objetivo de trazer o YouTube sempre foi, vamos dizer, o melhor exemplo que deu ainda foi o Sassaroli, quando ele era, né, o cargo, né, o Alessandro Sassaroli, que ele falava que era a rosquinha do Donuts, né? Então você tinha os direitos esportivos aqui no meio, a rosquinha toda em volta, e o YouTube era esse em volta, né? Que são os, sei lá, bilhões de produtores de conteúdo que colocam a gente, um deles, né? Falando da indústria, falando de coisa, mas tem o que fala do jogo, que fala da teoria da conspiração, enfim, vai de tudo um pouco, né? Por que a decisão de ir para dentro do recheio ali, do que seria... que é uma briga que é cara, que é uma briga que tem grandes players estabelecidos, não que o YouTube não seja pelo contrário, mas como é que foi esse racional de olhar e falar assim, eu vou para cá e daqui a gente consegue expandir, ou na verdade vai indo meio que... Não, eu acho que, como eu falei assim, eu acho que é um caminho natural, né? Sim. Como você falou, o YouTube hoje ele é uma plataforma que entrega conteúdo para a jornada inteira, né, do torcedor na semana. Né? Então é isso, como você falou, tem as mesas redondas hoje em diferentes, né, formas, estão dentro do YouTube, né, desde as tradicionais da TV. Então, assim, né, o Jogo Aberto é um bom exemplo disso. Isso. O Jogo Aberto diariamente né, traz uma audiência, né, de centenas de milhares de views simultâneos dentro da plataforma. Você quer aprender a dar um drible, você vai buscar esse drible na plataforma. Você quer review de chuteira, você vai buscar esse review na plataforma. Você quer seguir, né, cenas dos jogadores, né, dos atletas, você vai encontrar isso na plataforma. Bastidores do seu time. Então, assim, a jornada completa tá lá. Então, naturalmente, né, faz todo sentido. Você tem um torcedor durante a semana indo para o YouTube consumir, né, se aprofundar na sua paixão. A gente fala muito disso, né? O torcedor vai no YouTube para se aprofundar na sua paixão. E no grande ápice do momento da semana dele,
ele não Ele não participava tá ali, lá. né? E aí a gente começou a ver esse movimento com os ao vivo sem imagem, né? Pô, muitos casos o torcedor ligava, né, a TV para assistir, mas escutava no YouTube que ele queria escutar com a narração do time dele, por exemplo. Então fazia sentido. E, obviamente, né, um dos pontos que eu falei também no começo, o ser a âncora de um grande projeto publicitário. Eu acho que, no fim, é isso. Né? Eu acho que trazer dinheiro, no fim das contas. Premium, exato. Ele vai permitir com que você consiga... Né, eu acho que assim, o mercado está mais acostumado a comprar, né, se comprometer com um pacote grande de publicidade, usando o ao vivo como âncora. Né? Eu acho que até uma questão diferente do que a gente vê hoje para Estados Unidos, por exemplo, é mais difícil, né, a gente olhar para pacotes de highlights, né, de melhores momentos, e esse pacote ser um grande pacote do mercado publicitário. Nos Estados Unidos você já tem isso mais aprofundado. Lá funciona muito bem. Né? Exato. E aí a gente até vê movimentos disso. Então, assim, o YouTube, ele antes, né, eu brinco assim, quando eu cheguei no YouTube em 2019, a gente, né, era conhecido como a casa dos melhores momentos. Né? Então, você tinha claramente uma visão, né, todos os melhores momentos, as ligas, os detentores, né, os grupos de mídia colocavam eles no YouTube. Você tinha um histórico de navegação, de busca, que era isso quando o jogo acabava, as pessoas iam para o YouTube buscar, né, os gols e os lances. Então a gente falava que a gente era a casa dos melhores momentos, né? Era o home of highlights. E aí a gente evoluiu e hoje eu falo que a gente é a casa do ao vivo. Né? A gente hoje olha e você tem né, um conteúdo ao vivo muito extenso dentro da plataforma. Mas isso a gente nunca... Né, o ao vivo ele nunca foi dentro do YouTube, a gente não tinha ele, então ele não era o grande âncora do mercado, né, dos pacotes publicitários. Então, na hora que a gente trouxe a Copa do Nordeste, a gente testou isso. Na sequência, em 2022, com o Paulistão, isso ficou muito claro. E aí isso foi dando conhecimento para a companhia para fazer, né, outros passos e apostas. E é um modelo brasileiro, né? Desculpa. Não, sem problema. É um modelo brasileiro isso, né? No YouTube? YouTube. A gente está bem mais avançado hoje no Brasil do que no resto do mundo para esse modelo. A gente tem, né, projetos como a NFL nos Estados Unidos, mas já com um produto mais voltado para assinatura do que para publicidade. Assim, exato. Né? Então, um produto publicidade, esporte ao vivo, a gente está bem mais avançado no Brasil. Eu ia perguntar o seguinte, quando a gente olha para a Amazon, TikTok, pegando como exemplos, cada vez mais eles têm um ecossistema com várias frentes girando em torno da plataforma. Então você vê o TikTok, tem o TikTok Shop lá dentro que aproveita a permanência do usuário ali. Você vê a Amazon linkando várias pontas. O YouTube, olhando com foco no esporte, tem projetos nessa direção de maneira a fazer com que cada vez mais quem está consumindo a plataforma, ele, além de consumir o evento esportivo, ele fique mais tempo consumindo outras oportunidades ali dentro? Eu acho que como conteúdo, sim. Né? Então, o objetivo é sempre, e passa pelo o Dunnett do Sassaroli, o grande abraço, um abraço para o Sassa. Acho que assim, né, formatos e plataformas diferentes. Então, hoje, quando a gente olha para o YouTube, quando a gente, né, começou a Copa do Nordeste em 2020, não tinha YouTube Shorts, não tinha o nosso conteúdo curto. Né? Quando a gente olha hoje, isso já é uma parte relevante do hábito de consumo do torcedor. Você mencionou aí, a gente tem hoje, né, para quem assiste o Paulistão e o Brasileirão no YouTube, a gente tem lá oportunidade de compra né, de produtos direto durante as lives. Né? Então, então, a gente já tem o live shopping acontecendo durante as transmissões. Né? E obviamente, quanto mais conectada com o conteúdo for, melhor ela vai acontecer. Né? Então, já tivemos oportunidades onde era um patrocinador vendendo camisa do Palmeiras na hora do jogo do Palmeiras em campo. Então, conexão total do conteúdo com aquela oferta naquele momento. Então, acho que a gente tem, né, a gente vai trabalhando, sim. Obviamente que, né, nos grandes momentos de pico, o esporte ele vira uma boa porta de entrada para o consumo, eventualmente até para novos, né, usuários. Ele é um view longo, né, então quando a gente olha hoje para a plataforma, né, para o consumo de esporte ao vivo,
A gente vê uma média grande de consumo, a gente já vê hoje, né, os últimos Paulistões, mais ou menos 70% da audiência em TV conectada, então já é, né, um consumo onde é o hábito de assistir futebol, você senta na frente da TV, né, por isso que eu falo assim, o YouTube é TV também, né, não é sobre TV ou não TV, é sobre, né, a plataforma, né, e aí você vai conectar ela, se você está voltando no tamanho de tela tela que você se quiser. você está num aniversário no fim de semana, você vai ver no seu celular, se você está em casa, você vai ver na sua TV. E aí isso é uma porta de entrada para um consumo mais longo e faz com que os criadores comecem a produzir conteúdo já pensando que, né, meu conteúdo já vai ser consumido numa tela maior. Meu conteúdo não é mais consumido só no celular como era lá em 2012. Então, cada vez mais, quando a gente olha para o Brasil hoje, 75 milhões de pessoas já consomem o YouTube mensalmente em TV conectada. Então, para esse ecossistema que eu falei, é importante eles terem em mente isso quando forem criar os seus diferentes conteúdos. Então, você tem o conteúdo longo, né, produzido e tal para a TV, você tem o conteúdo curto, né, para o YouTube Shorts. Então, enfim, acho que a gente vai impactar e vai gerar negócio e vai engajar essa audiência em diferentes formas. Mas tipo assim, esse modelo, ele, na sua visão, ele é irreversível. Quando a gente olha a Amazon, TikTok e outra plataforma. De integrar tudo. Acho que no fim está todo mundo buscando a atenção, né? Eu acho que é isso. Né? Até quando a gente fala, o principal concorrente do futebol brasileiro não é o outro futebol, é a atenção. Né? Nosso dia tem 24 horas e eu vou brigar com entretenimento, né? de qualquer natureza. Né? Então, quanto mais você conseguir engajar a audiência, entregar o conteúdo que ela quer, no formato que ela quer, né, na plataforma que ela está acessando no momento, mais tempo de tela você vai ter dessa sua audiência. Né? Então, acho que, no fim, a busca de todas as plataformas é como é que eu entrego para o torcedor que, na segunda-feira, ao ir para o trabalho, quer, né, assistir os gols ou quer ver uma mesa redonda sobre, né, os comentários do que aconteceu no fim de semana. Como é que eu entrego isso para ele, né? Nos diferentes formatos, né? Então, acho que, no fim, está todo mundo buscando, né? Não é barato você trazer o torcedor, né? A aquisição daquela atenção na hora que ele chega, né? Na hora que o torcedor chegou na plataforma. O ideal é que você tenha ofertas para que ele fique o mais tempo possível lá dentro e ele não acabou o jogo e ele vai embora, né? E Vitor, nesse sentido, o YouTube foi atrás da aquisição de direitos e comprou Paulista e Brasileiro, né, nesse pacote da LFU, mas ele hoje virou uma casa de vários. Né? Você tem o Gold, que é um canal que surgiu para ser no YouTube, né, meio que modelado via Cazé TV, e você tem outros também ali que estão surgindo, ou os próprios detentores dos direitos que usam o YouTube para transmitir e tal. Como é que hoje isso é algo que vocês têm olhado para fazer meio que um pacotão, alguma coisa assim? Como é que vocês trabalham isso dentro da plataforma, pensando nessa questão de monetização também, né? Acho que assim, existe um desafio quando a gente olha para a monetização de vários projetos diferentes, que são os interesses e os, né, assim, no fim, quando você falou, né, a gente tem Paulistão no YouTube, né, como uma aquisição nossa, em parceria, né, com a Cazé TV hoje, mas você tem os 27 estaduais acontecendo ali, em diferentes formatos, por diferentes canais, e esses canais com seus diferentes modelos de negócios. Né? Exatamente. Então, e trazendo, acho que, né, o desafio é trazendo já bloqueios de patrocinadores, então é difícil você juntar esse quebra-cabeça com, no limite, 27 canais, cada um transmitindo o seu próprio estadual, porque provavelmente um vai ter um patrocinador que bloqueou do outro, que o outro tem, então é mais difícil fazer isso de uma forma escalável assim. Esse é o mundo ideal. A gente, obviamente, tem isso de forma mais fácil em mídia. Né? Então, a gente hoje, como produto, assim, não é o meu trabalho lá no dia a dia, mas né, existem, né, line-ups de conteúdo onde uma marca pode se apropriar do tema universo, futebol esporte, ao vivo, futebol. Então, o time comercial vai montando esses momentos para essas marcas. Então, acho que esse é um caminho que a gente usa isso em escala para entregar. Mas em projetos comerciais mais customizados para as marcas, normalmente acaba sendo parceiro a parceiro. E aí, né, de novo... Você tem que sentar com cada um dos parceiros e falar, vamos lá. E montar, exato. Hoje, quem são os principais players ali que você tem de esporte?
Cara, eu acho que assim, vou poder cometer algum, né, o deslize de Não, deixar não. alguém de fora, mas Sem dúvida, assim, mas acho que assim, né, de novo olhando para o ecossistema, acho que a gente tem os grandes grupos de mídia, né? Então, TNT Esportes, ESPN, Globo Esporte, né, UOL, rádios, UOL, as rádios, Band Esportes. Então, assim, você vai ter SBT, Record. Eu estava falando, o SBT transmite ao vivo Champions lá, por exemplo. Não, no Champions player, não. Ele usa o player do YouTube dentro do site dele, mas o SBT transmite no YouTube o Sul-Americana. Então, a Sul-Americana, o SBT transmite ao vivo no YouTube, como uma segunda janela, com uma transmissão diferente da transmissão da TV. Estilo que a Record faz no R7, no mas R7, só dentro do R7. Né? Exato. Então, o SBT já faz isso desde da outra, né, tem mais de 3 anos. Então, os grupos de mídia todos que estão desenvolvendo conteúdo de esporte, eles estão ali, alguns com conteúdo ao vivo, outros não, mas, de novo, entregando conteúdo. Depois disso, tem as entidades esportivas, né? Então, clubes e federações. Acho que a gente tem ainda um caminho, né? Obviamente, a gente não tem ainda a liga formada como uma liga, né? São grupos comerciais. Então, a gente ainda não tem o canal do Brasileirão igual a gente tem o canal da Premier League. Mas a gente tem os clubes fazendo um trabalho muito bom dentro da plataforma. E aí os criadores, né, que a gente chama de criadores endêmicos. Né? Então, desde um Desimpedidos, passando por, né, aí, de novo, jornalistas, torcedores. Então, tem lá o Flazoeiro, que produz conteúdo sobre o Flamengo. Você tem, né, o Gonzi, que faz vlogs das idas aos estádios. Então, assim, você vai ter muita gente, né, fute-paródias, que cria paródias, né, sobre o esporte, futebol principalmente. Então, você vai ter diferentes criadores que foram nativos. Então, todos eles estão no ecossistema. E, de novo, porque não só de ao vivo vive o mercado publicitário. Né? Então, você vai ter momentos em que o mercado quer conversar com uma determinada audiência que faz mais sentido estar dentro de um projeto com criadores que estão fazendo desafios, né? Fazendo outro tipo de conteúdo. Você falou dos criadores de conteúdo. Quanta gente não quer, de repente, ter o seu canal no YouTube? Só que você tem, como você falou aí, tem um oceano de criadores de conteúdo nos mais variados níveis. Tem o cara parrudo, tem o cara que não é parrudo. Quais dicas você pode dar para o cara que, eu quero criar o meu canal, ou aquele cara que criou e fala, eu tenho meu canal, mas ele não traciona, cara, não rola. E aí, qual que pega? O que você pode falar para essa galera? Putz, essa é a pergunta do milhão, né? eu normalmente brinco. Desde 2019. Desde 2019. E a primeira resposta que eu sempre dou se fosse uma forma de bolo simples, eu saía do Google, criava meu canal, né? E ficava tranquilo, exato. Então, acho que assim, obviamente tem inúmeros fatores que vão ajudar a compor, mas o que a gente fala muito acho que frequência, consistência, né? Ter uma visão clara do tipo de conteúdo que você vai produzir. A gente conversou já bastante disso com o Eric, assim, eu acho que não é melhor ser capaz de publicar um vídeo por semana, mas você criar a cadência e se planejar para isso, do que criar 30 vídeos num mês e depois passar 8 meses sem criar conteúdo, porque aí, de novo, né, o algoritmo precisa entender de onde está, né, como é que aquele canal está produzindo, como é que a audiência se comporta. São inúmeros fatores que vão ajudando, mas se eu tivesse uma dica inicial né, entender qual é a vocação, qual é né, do seu canal, né, de novo, como a gente falou, canais de esporte. Tem canal de esporte que vive de ao vivo, tem canal de esporte que vive de vlog, tem canal de esporte que vive de desafio, de debate, paródia, de podcast, seja lá do que for. Então, qual é a sua vocação e qual é a trilha que você vai querer seguir? E dentro dessa, se planejar para ter conteúdo de forma frequente. E aí, obviamente, com o tempo, você vai, né, assim, os dados que você tem no Analytics do canal vão te entregar uma série de informação que você vai precisar aprender a interpretar, entender, né, como é que a sua audiência está reagindo, por que a audiência está ficando, ou por que ela sai num determinado momento do seu vídeo. E aí, com isso, você vai começar a moldar o seu conteúdo através de dados e evoluir ele para que você possa evoluir a audiência. Mas, né, no fim, acho que
De novo, é um trabalho que não é simples, né? Tem, né, milhões fazendo por aí. Tem um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, formiguinha. exato. Então, assim, para um que, né, quando a gente olha para o topo da pirâmide, Isso, exatamente. né, tem um podcast que vai lá, bombou e existiu e está lindo, maravilhoso. Quantos outros existem e não chegaram lá até agora, né? Então, inúmeros fatores, né, existiram para que aquele podcast furasse né, a arrebentação e os outros ficassem para trás no caminho. Então, acho que não tem muito trabalho. O que eu posso dizer é que... Muito trabalho de formiguinha. Muito trabalho de formiguinha. Assim, as pessoas tendem a achar, né, tem uma visão muito errada dos criadores, né, que acham que a vida é fácil, né? E tal. E vocês que estão vivendo isso aqui, vem muito bem, assim, é um trabalho de produção de conteúdo, de planejamento, não é simplesmente, né, abrir o microfone e sair fazendo. Então, de novo, constância, eu acho que é hoje um grande nome do jogo, né? Então, você precisa entregar a frequência para você sair relevante dentro desse mar de conteúdo. Constância que não é mais a frase que tinha lá atrás, que era falar assim, não, você tem que ter uma grade fixa de dia, de horário, coisa assim. Não é isso, né? Eu acho que, obviamente, quando a gente olha para esporte ao vivo, você não vai ter a grade necessariamente fixa, ou quando você está falando, né, se o seu programa ele é de, eu vou sempre entrar no pós-rodada, ou alguma coisa assim. Mas eu acho que a criação do hábito ela é importante. Tá? Então, é isso. Então, se você forçar a pessoa a estar indo naquele dia, naquele horário, se você acostumar, né, a sua audiência de que você vai ter, né, então, hoje você abre, né, o YouTube de manhã, você tem a live do André Henning, a live do Thiago Leifert, né, falando nos seus, né, diferentes momentos, falando sobre a rodada. Então, assim, você está acostumando a sua audiência que, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu vou estar lá. Aí você tem quem usa, né, o jogo aberto que faz todo dia de semana, né, meio-dia. Então você sabe que na hora do seu almoço você vai ligar o YouTube e você vai estar lá. Então acho que educar a audiência é importante. Mas obviamente que o conteúdo ele manda mais. Não adianta você querer fazer, né, a live se você não tiver o conteúdo relevante para aquilo. Né? Então acho que acho que no caso de vocês, muitos podcasts que fazem ao vivo dependem muito da agenda do convidado também. Exato. Então você vê que tem podcast que abre ao vivo segunda-feira, 7 horas da noite, na outra abre quinta-feira, 6 horas da tarde, e por aí vai. Porque o convidado ali naquele momento é relevante o suficiente. Ele é o relevante suficiente. Ele que vira... Então acho que, de novo, vai partir do... Mas eu acho que é importante, né? E a gente vê um caminho de canais... buscando como é que eles aumentam sua oferta de conteúdo para não ficar dependente só de um formato ou de uma propriedade intelectual e vão criando a sua grade dentro desse movimento. E falando nesse sentido, qual a audiência que está hoje, por exemplo, no esporte ao vivo ali dentro de vocês de YouTube? Porque sempre fica aquele mito, é de geração Z, não é Z, é isso, é aquilo, com quem que você fala, quem não fala. Sim, eu acho que ela é uma audiência mais jovem, né? Então é uma audiência muito concentrada em 18 a 44 anos. Então ela é mais jovem quando a gente compara com, né, TV tradicional. Né? Então quando a gente olha, e isso eu acho que é um dos motivos que fazem com que as entidades esportivas, as ligas, né, venham para o YouTube com uma parte do seu conteúdo. Né? Então outro grande parceiro nosso aqui no Brasil é a NBA, que vende os seus direitos para 2 plataformas, e tem parte desse conteúdo no modelo de negócio com a gente dentro do YouTube, porque assim, o YouTube hoje entrega alcance, né? A gente tem mais de 140 milhões de usuários ativos na plataforma, entrega conexão e engajamento com uma audiência jovem que te ajuda a criar a sustentabilidade do futuro. Né? Então, quando a gente olha para o esporte, né, eu acho que isso ajuda a quebrar uns mitos de que o jovem não assiste mais futebol ao vivo, não tem mais paciência para ficar 90 minutos na frente da TV. Não é? Mentira. Né? E a gente conseguiu ver isso, inclusive, né, em grandes momentos como Copa do Mundo, transmitindo, né, em 2022, né, a Cazé TV, junto com a Globo. Então, assim, caramba, né, uma história linda da Globo com futebol ao vivo, né, um hábito muito grande de consumo, né, da Copa do Mundo na TV aberta. E aí, de repente, você vê lá, né, 7 milhões de concurrent views, né, assistindo o jogo que estava disponível na TV aberta dentro do YouTube. Então você fala, putz, tem uma comunidade aí ali, querendo se conectar de uma forma diferente com conteúdo. Então, assim, eu acho que é uma audiência mais jovem,
é uma audiência que está no Brasil inteiro. Esse é um outro ponto legal, né? A gente já chegou com os estaduais ou com a Copa do Nordeste transmitindo ela para o Brasil inteiro. Então, você fura a bolha, né, das divisões, né, regionais. Então, acho que, né, existe, de fato, a conexão com o público jovem. Não é só Gen Z, eu acho que é o todo. Sim. Mas ele é mais jovem do que o consumo tradicional de TV. Definição boa dada pelos franceses, que a TV é um meio velho feito por velhos para gente velhas. Eu acho muito boa essa definição. Não é necessariamente eu não concordo, mas é que não ia deixar, ele não ia ficar ensaiadista desse jeito. Não vou dar corte imbecil aqui. Não vamos dar corte imbecil aqui. Não, essa é que eu acho legal, principalmente quando eu falo. Imbecil é sensacional, né? Não, mas é porque eu acho que tem uma. É porque tem uma questão mesmo que assim. Mas que é curioso, porque ao mesmo tempo a gente tem reproduzido no YouTube. E conteúdos que fazem muito sucesso, que são basicamente a réplica do que era na TV isso, e não muda. Isso. Igual, e no fim, eu acho que, de novo, vou voltar no Jogo Aberto. O Jogo Aberto é um belo produto sentido da disso. TV que produto vem de TV que está no YouTube sem nenhuma grande adaptação, né? Tirando os momentos às vezes no intervalo, exato. E quando acabava, ele ficava, né, com 30 minutos a mais, mas o conteúdo, o core dele era exatamente o que estava na TV, com muito sucesso no YouTube. Então, eu acho que tem uma busca por conexões nas suas comunidades, né? Então, quando a gente olha para o sucesso das transmissões ao vivo no YouTube, eu acho que elas passam um pouco por uma audiência que quer estar mais conectada, quer participar. Então, você tem lá o live chat, você tem um momento ali de engajamento, você tem uma forma mais informal de se fazer o conteúdo com menos, né, das preocupações que uma TV aberta precisa, né, por conta do alcance e tudo mais. Então, você tem ali eu acho que gera uma conexão, né? Eu acho que eu acho que é isso que eu acho que é o desafio de qualquer produtor de conteúdo, e não é como eu falei, o YouTube, ele é TV, ele é tudo, então assim, não é da TV ou do digital, que é como é que você se conecta e obviamente, quando a gente transmite um jogo exclusivo, você tem uma forma, né? Porque você tem. A gente vai transmitir um jogo exclusivo do Paulistão lá nos primeiros anos, a gente tinha vários jogos que eram exclusivos no YouTube. Então, você ia fazer com que o torcedor tradicional viesse para dentro da transmissão, o torcedor que está buscando algo mais digital também estivesse ali, e você tinha que produzir um conteúdo que fosse legal para todo mundo, né? E eu lembro, assim, hoje já é super normal a gente trazer durante a transmissão a carinha do casting reacts, né? dentro durante o ao vivo, né? Ele surge lá no cantinho direito e tal. E a gente fez isso, cara, pela primeira vez, né, nos nossos jogos em 2022, no Paulistão. E num primeiro momento, foi até na estreia do Thiago Leifert e tal, a gente falou, pô, o Thiago Leifert tá vindo pra transmissão, vamos botar. E num primeiro momento, a reação do ao vivo no chat foi: tira essa galera daí. Eu quero ver o jogo. E aí o lado bom do digital é esse, você tem o pulso da audiência na hora, né? Então a gente fez, começou o jogo, rapidamente o chat reclamou, a gente tirou e falou, putz, mas a gente acredita que isso vai ser legal. E vamos ver então talvez os momentos da gente colocando, né? Então a gente foi colocando nos momentos mais de bola parada, ou depois de um lance, né, de perigo, e aos pouquinhos a gente foi voltando a introduzir isso. E aí pararam de reclamar. Então não tem que acostumar, né? E se acostumar. Então acho que tem mas o legal ali foi a conexão do que você falou, né? O público que está no live chat, ele quer ser parte daquela transmissão, né? Então a gente, né, conversa muito com os criadores, com o nosso casting lá junto com a Casé TV nesse momento de, narrador, comentarista precisam engajar com os comentários. Difícil, exato. Quem já transmitiu o jogo sabe o quanto é difícil isso daí. Que a gente fazia isso no Twitter, lá nos primórdios era isso. O Twitter era o nosso live chat. Na transmissão de TV. Quem inventou isso aí? Silvio Luiz. Silvio Luiz. 80 e tantos anos na época, o Silvio falou, vamos, abre aí, bonitão, abre o Twitter aí, vamos lá. Vamos fazendo. Aí ele botava, tinha 1 milhão de seguidores, e botava, faz pergunta aí pra gente. E a gente ia lendo e fazendo. Que era isso. O Silvio talvez fosse o maior interativo ali de transmissão, né? Quando tinha na TV. Sim. Ele criava jeitos de interagir. Falava com o público no estádio, quando ele estava no estádio e tal. Sempre foi muito isso, que é que acho que hoje é onde a gente está
Aquela da receita é ótima, né? Ah, E essa até, tem como, boa. e até como modelos de negócio diferentes, né? Assim, tem criador hoje que faz, né, podcast de esporte, que vive muito do ao vivo desse momento e usa o Superchat, por exemplo, como uma forma de fazer essa remunerar. curadoria de conteúdo. Ah, Então, ele cura o conteúdo, ele se remunera com isso. Então, de novo, acho que, né, parte do diferencial do YouTube vem das diferentes formas de gerar receita para esses criadores, né? Por isso que também a gente vai trazendo em escala esses criadores para dentro da plataforma. E essa galera que tá ali, ó, no Shorts, aí você olha, minha filha, já falei isso aqui outras vezes, ela tá ali, e eu falo, como é que você tá selecionando o conteúdo nessa velocidade? Aí a gente olha, aí é o podcast que é o corte. É essa galera consumindo nessa velocidade. E aí, que nem você acabou de falar, pô, você tem ali uma mensuração, né, tem muita informação Sim. que pode direcionar. Como é que vocês veem esse movimento na forma de se consumir conteúdo? O Shorts, ele é um consumo mais efêmero, né? Foi o que você falou, sua filha está ali, ela está, né, vídeos mais 7 curtos. segundos, 10 segundos. 10, vai ficar, hoje em dia ela está até 3 minutos, mas elas vão vendo e vai passando. Obviamente, quando ele fica e assiste um vídeo inteiro, né, você está demonstrando um maior interesse por aquele tipo de conteúdo. E o que a gente acha é que o Shorts ele ajuda muito como porta de entrada para consumo de conteúdos mais longos, né? Quando a gente falou assim, o YouTube ele é o lugar onde a pessoa vai para se aprofundar na sua paixão. Pode ser esporte, pode ser culinária, aprender, né? Quem aqui não aprendeu a montar o carrinho de bebê do seu filho né, buscando vídeo no YouTube, ou aprendendo a tocar um instrumento. Então, assim, acho que o Shorts hoje ele pode ser a porta de entrada para isso, e a gente sugere muito que os criadores usem, né? Você tem um modelo, né, de algoritmo diferente, você vai impactar uma audiência diferente, e se aquela audiência se engajar naquele momento, ela pode, eu gostei desse criador que viaja ao mundo visitando o estádio de futebol. Pô, deixa eu ir lá no canal dele olhar esse conteúdo de forma mais aprofundada. Inclusive, os Shorts hoje no YouTube, o criador já consegue botar o link para o vídeo longo no próprio Shorts. Então, se você está ali assistindo e você gostou daquele conteúdo, você já tem o call to action para você clicar. Então, você está fazendo o corte aqui do nosso bate-papo, você tem lá um determinado vídeo com corte, você já clicou e vai para o vídeo longo daquele conteúdo. Então, acho que, no fim, ele faz parte da jornada, né? Foi o que eu falei, assim, o consumo do conteúdo curto ele faz parte do seu dia num momento diferente do momento que você senta na frente da televisão e vai consumir um vídeo mais longo, do que você está querendo, né, estudar e você vai se aprofundar em algo. Então, acho que o que a gente tem a dizer, assim, o criador de conteúdo que não está fazendo, né, conteúdo curto, ele está deixando uma parte, né, da torta ali, o que eu costumo dizer, uma parte da torta onde ele não está indo atrás, né, ou do donuts. Entendi. E nessa jornada, Vitor, como é que como é que a pessoa, vamos dizer assim, né, como é que você transforma essa pessoa num usuário ali, tanto do YouTube quanto porque o que a gente mais vê é o que você falou, é a busca pela atenção, no fim das contas, né? Então, como e tem a brincadeira dos 3 segundos, você tem que captar, até o Ben já estava aqui, ele brincou, ele falou que vai começar o vídeo berrando, né? Né? E quem faz bem isso, o prefeito de Sorocaba. Quem não conhece, esse é um cara que soube, ele cria coisas bizarras, que chamam a atenção, principalmente dos jovens, e eles vão para o conteúdo. Como é que é essa relação? Porque no fim vocês viraram também grandes, não nem curadores de conteúdo, mas sim meio que um oráculo ali. Pô, eu quero entender como eu vou fazer esse conteúdo, como isso. É também uma transformação do próprio meio ali? Você, principalmente, vindo de uma área de comercial, muitas vezes, não, né? Eu acho que, no fim, assim, não é um grande curador de conteúdo, porque, de novo, o seu, né, se a gente abrir agora o YouTube, nós três aqui... Não, vai ser cada um diferente. Cada um vai ter a sua home, né? E eu até, uma coisa que a gente sempre conta, assim, eu lembro do primeiro jogo do Paulistão, em 2022, Guarani e São Paulo. Você abria o YouTube, Guarani e São Paulo, ao vivo, com imagens, né? Não sem imagens.
E os primeiros vídeos que vinham sugeridos, inclusive para quem Eu não buscava, achava. para quem buscava, era Rádio Craque Neto, Uhum. era TNT Esportes, Era ao vivo sem imagens. era Rádio Tatiaia, UOL, quem estava acostumado a fazer conteúdo. Né? E por quê? Né? Assim, eu não posso chegar, apertar um botão e falar o Guarani São Paulo vai estar na frente de todo mundo agora. Então o algoritmo entendia que, né, aquele conteúdo não tinha relevância, tipo de porque consumo, o canal que aquele canal ali ainda não tinha um histórico. Então, assim, quando as pessoas entravam naquele momento, no momento de jogo, né, quarta-feira à noite ou terça, para ver no YouTube e buscar com perfil de consumo de esporte, ela normalmente entrava nas rádios, né, transmitindo, nas transmissões da rádio. Ou quando buscava um conteúdo do Paulistão ao vivo, elas consumiam esses canais. Então, o algoritmo ele é agnóstico. Então, ele não pode simplesmente falar, não, agora tem esse... O que define o que é um conteúdo bom ou ruim? Né? É difícil, não dá para... Ninguém... Faltava a curadoria humana ali de falar, olha, inteligência artificial não é isso aqui, vem para cá. E a gente não pode fazer isso. Então, por isso que a frequência é importante. Que aí o canal vai ganhando relevância e aí o algoritmo vai entendendo. O que o algoritmo, né, parte das coisas... quando vocês veem lá no Analytics do canal de vocês, impressões da thumbnail, né, impressões da miniatura, qual é o seu, né, a taxa de cliques, né? Então, quando eu mostro a miniatura daquele determinado canal, as pessoas clicam, legal, então as pessoas estão clicando, isso é um bom, né, indicativo. As pessoas clicam e prática, né? elas clicam e elas ficam, né? Isso é um outro indicativo, porque, né, pode ter... Imagina, se a gente tem um canal com muita audiência, está acostumado a fazer ao vivo, tal, muita audiência. Se a gente bota o nosso... Só que ele está acostumado a transmitir futebol ao vivo. Se a gente botar essa nossa transmissão lá, o algoritmo vai empurrar como se fosse um jogo ao vivo. Né? Um vídeo daquele canal. Aí a audiência vai vir e vai clicar. Só que ela vai ver e vai falar, não quero ouvir esses 3 caras conversando. Tchau. Vão sair com 2 minutos. Se esse canal faz isso um monte de vezes, o algoritmo vai começar a entender. E perdeu a relevância esse tipo de conteúdo. Né? Esse canal está perdendo a relevância quando ele abre um ao vivo. Então tem uma série de elementos que vão compondo o que faz um vídeo ser apresentado para você ou para mim, né? E para a audiência. Então, por isso que a gente fala assim, né? A construção da comunidade ela é importante. E é importante não só dentro do YouTube, né? Em todas as suas redes, suas formas de se conectar, para que você crie o hábito, né? Ensine dentro do YouTube o algoritmo de que o Eric adora, toda vez que o Eric vem para cá, ele vai lá e consome o canal do time dele, então não faz sentido ele vir aqui e o canal do time dele, se tiver um vídeo novo relevante, não está bem posicionado, mas uma série de outras, né, a briga pela atenção, né? Por isso que eu falei, é um mar, né? A gente fala da home, mas se a home estiver no seu celular, são 4 vídeos, né? Na primeira rolagem ali, lá no primeiro scroll. Então, como é que você produz conteúdo para ser relevante para a sua comunidade? Dentro do YouTube, né, falando de boas práticas, já tem a aba ali de comunidade dentro do canal, onde você, né, produz conteúdo para que né, você engaje a sua audiência, né, criar, né, indicações para que a sua audiência queira se inscrever no seu canal, para que ela receba, né, notificações quando você tiver um vídeo novo. Mas, de novo, ter inscrito ou não ter inscrito não vai definir se o seu vídeo vai ter, né, uma grande audiência ou não. Você tem vários canais com menos inscritos que geram muito mais views e watch time do que canais com grandes inscritos. Então, de novo, se fossem 10 passos, de novo, eu estava criando o meu. Quando a gente fala de podcast, na sua visão, o podcast ele caminha cada vez mais para ser mais videocast do que o podcast que nós nos acostumamos a conhecer? Cara, eu acho que sim. Eu acho que tá claro para todo mundo que tem uma grande oportunidade que as pessoas querem ver também, né? Eu acho que as pessoas... o podcast nasceu, né, com perfil de consumo nos momentos em que você não necessariamente você precisava ver, né? Mas por mais que... E eu me pego no dia a dia, assim, né? Escuto muito podcast em momentos de trânsito e tudo mais, mas tem momentos que eu quero ver como é que eles estão falando, como é que eles estão reagindo, qual é a expressão corporal daquele convidado na hora que ele está falando aquele determinado tema, né? Então, acho que
é uma evolução natural, né? Então, acho que... e a gente vê isso no consumo, né? No ao vivo, nos cortes e tudo mais. Que o número de podcasts na plataforma já é uma coisa absurda, né? A gente né, anunciou recentemente que o YouTube, né, se tornou nos Estados Unidos a maior plataforma de podcast. E eu acho que, de novo, na hora que você... Esse movimento está acontecendo aqui também? Acho que sim, é um movimento crescente, né, de audiência de podcast, né? Então, acho que a gente, na hora que a gente olha para cada vez, acho que passa por está ficando, né? Ficou e vai ficar cada vez mais barato produzir conteúdo com imagem, né? Eu acho que antes, a barreira anterior a vamos fazer só áudio sem imagem, ela passava muito por custo e distribuição, né? A distribuição já está resolvida, né, há um tempo, com diferentes plataformas, e você tem cada vez mais uma facilidade de produzir o conteúdo com vídeo. Então, acho que no fim se nós três vamos sentar aqui, vamos, né, dedicar 1 hora do nosso tempo, e vocês vão se preparar, e vocês vão produzir, e isso já tá dentro da agenda de produção de vocês, por que não abrir câmera para esse bate-papo, né? Por que não transformar isso em vídeo também? Antigamente era caro produzir o vídeo e depois, né, distribuir o vídeo. Hoje em dia a barreira é muito pequena, então você rapidamente passa a não fazer sentido produzir só em áudio. Até porque você, no fim da entrega comercial, no telão, né, Exato, nos lugares, né? Acaba... Que é o que todo mundo precisa, que é monetizar. Até nesse sentido de monetização, Vitor, como é que vai para esse caminho de direitos? Como é que você enxerga esse mercado, pelo menos aqui na tua situação, o YouTube Brasil, olhando novas possibilidades, olhando novos negócios que possam vir pela frente? Não estou entrando no mérito de quanto paga, não, porque eu acho que isso não é o foco, nunca foi aqui. Né? Eu acho que os próximos passos eles vão ser dados assim, de forma conforme a gente vai vendo oportunidades de trazer direitos que fazem sentido para a plataforma, que fazem sentido para a audiência, né? O que a gente falou lá estava falando antes de entrar aqui, né? Assim, para um direito ser comprado, ele precisa fazer sentido para a audiência, né? E fazer sentido para o mercado publicitário. Então, a gente... Como é na TV aberta. Como é na TV aberta. No fim, o modelo nosso hoje no YouTube, ele é um modelo baseado em receita de publicidade. Então, a gente precisa entender, né, quanto aquele direito vai custar, se o alcance que a gente consegue gerar, né, com aquele direito dentro da plataforma, com um determinado parceiro, é suficiente para fazer o retorno daquele investimento, e se o mercado publicitário tem apetite, está, né, desejando aquele tipo de conteúdo. Então, acho que, né, o primeiro passo é entender se aquele esporte ou aquela propriedade ela é uma propriedade que tem demanda, né, que o mercado está acostumado, que o mercado deseja. Né? Então, quando a gente olha para o conteúdo que, obviamente, Copa do Mundo, que aconteceu no YouTube recentemente, Copa do Mundo, Olimpíada, Brasileirão, Paulistão, os estaduais, tem outros esportes, né? Então, você olha para o crescente agora, né? Aí você vê momentos de pico de consumo. Então, né, o João Fonseca no tênis está começando a gerar um frisson no mercado de, putz, eu preciso caminhar e criar a minha relação como marca dentro desse território. Então, a gente vai olhando para essas oportunidades. De novo, trabalhando diretamente com as entidades esportivas. Quando a gente olha para o Brasil, né, o NBB é um caso super legal de uma liga que, né, desenvolve o seu negócio dentro do YouTube com jogos ao vivo há bastante tempo. Se esse conteúdo já tiver, né, dentro de um detentor, né, de alguém que já comprou, como a gente falou aqui, o SBT com a Sul-Americana. Então, de novo, a gente vai trabalhando com diferentes players desse mercado para tentar desenvolver modelos onde a gente ajude, no fim, a ajudar ele a desenvolver mais negócios através daquela distribuição dentro do YouTube. Até nesse sentido, você citou agora alguns, fica às vezes a impressão de que o YouTube e a Cazé TV são uma coisa só, né? Todo mundo fala, não, porque o direito passa para lá, então o Paulista foi para lá, começou no canal do Paulistão anteriormente, né? Depois foi para Cazé nesse novo ciclo. Não, começou esse ano. Não, nesse novo ciclo. Começou no novo ciclo. Não foi para a Cazé TV no último ano. Isso. No ano passado já foi. E depois com a Copa do Mundo, Copa do Mundo não, desculpa, com o Brasileirão agora também.
Como se dá essa escolha de um parceiro para vocês na hora que vocês pensam na aquisição do direito? Nesse caso, assim, no primeiro, né, o Paulistão, voltando, né, na linha do tempo, né, a gente começou uma parceria com Copa do Nordeste, onde a gente fez a parceria direto com a Liga, e a transmissão era no canal da Liga. Na sequência, a gente fez, né, com o Paulistão no canal do Paulistão. E na busca por, que a gente falou aqui, né, mais audiência, frequência, modelo de negócio, né, apetite comercial, conexão com o mercado. A gente, né, o surgimento da Cazé TV ele foi um surgimento totalmente independente, né? Então a Cazé TV surgiu com a Copa do Mundo em 2022, projeto deles. Na sequência, eles, né, tiveram ao longo do ano de 2023 uma série de conteúdos, tiveram o Campeonato Carioca, outros conteúdos. Então, assim, a nossa parceria ali com o Paulistão só veio em 2024. Então, foi no momento que foi uma oportunidade de negócio, onde a gente, né, passa o tempo todo sentando com parceiros, tentando desenvolver negócios. Alguns viram, outros não. Naquele momento, né, o modelo com a Cazé TV fez sentido como um todo, né, no custo do direito, produção, distribuição, né, ida para o mercado publicitário. Então, a gente hoje tem uma parceria com eles para especificamente esses dois, né, produtos, né, que é Paulistão e Brasileirão, de uma forma mais direta, conectada, né, e muitos outros, né, como, né, as pessoas falam Olimpíadas, a Cazé TV que foi, né, foi ao mercado, buscou, direto com a IOC, e a gente, como plataforma, suporta do mesmo jeito que a gente dá suporte para todos os outros, né? Então, acho que, de novo, a NBA é um caso aqui no Brasil, onde a gente sentou direto com a Liga, vem desenvolvendo algo com eles, né, vai ao mercado junto para vender o canal da NBA no Brasil. Esse foi um trabalho que começou lá em 2019, né, convencer a NBA de que deveria ter um canal em português no Brasil. Isso foi criado. Então, assim, é um trabalho, como você falou, de formiguinha, que chegou hoje, a gente vê jogos ao vivo, mas que vão sendo criados, né, esse trabalho nosso do dia a dia com os parceiros de buscar soluções de negócios para que a gente né, ajude eles a se desenvolver e ajude, obviamente, o nosso negócio a se desenvolver também. Inteligência artificial. Como é que você vê essa palavrinha aqui agora? A TAI é o hype, né? Como é que você vê a inteligência artificial na produção de conteúdo esportivo e isso linkado com o YouTube? O que você vê como tendência e o que já está rolando? Já está ajudando de novo a baratear a produção, né? Então, uma das primeiras, né, do ponto que a gente falou recentemente aí, de porque fazer videocast, áudio, né, custo de produção ele sempre foi uma barreira, e essa barreira ela vem diminuindo ano após ano, e inteligência artificial vai ajudar isso em escala, né? Então, a gente olha muito hoje para oportunidades para criadores brasileiros, por exemplo. A gente tem uma barreira de língua muito grande, né? Os criadores brasileiros produzem conteúdo em português, você tem uma barreira de consumo muito desproporcional versus a quem cria conteúdo em inglês ou em espanhol, por exemplo. Inteligência artificial já está ajudando, né, em baratear processo de dublagem de conteúdo, e você vai ver cada vez mais isso e vai ver, né, criadores brasileiros ganhando escala mais global nesse sentido, né? Então, isso é um caso clássico. Já existe, né, dentro do YouTube ferramentas, né, ainda em processo de beta, mas já disponíveis para alguns criadores, para que eles, né, façam, né, a dublagem automática de seus conteúdos dentro da plataforma. Então, assim, isso, na hora que a gente olha para frente, olha para o alcance que isso pode gerar, é muito relevante, né? A gente tem exemplos, né, de criadores que já produzem, não usando inteligência artificial, mas conteúdo em português e inglês, e consegue atingir um mercado, né, muito maior. Você acaba atingindo um mercado que tem o CPM, né, que é o dinheiro de publicidade maior, porque está, né, em dólar. Então, você consegue gerar vezes 6. você consegue gerar negócios através disso. Então, acho que esse é um exemplo bem
claro do que está acontecendo hoje, né? E não só o YouTube tem uma solução nativa da plataforma, devem existir outras N's no mercado, mas de dublagem de conteúdo já é uma, né? Produção de conteúdo vai ser outra, né? Então, como é que você desde ajuda a afinar ou a criar histórias, roteiros para sua produção de conteúdo, né? Lista de perguntas para um podcast. Então, você vai agilizar e vai baratear o seu processo de produção de conteúdo para permitir com que você invista seu tempo em outras coisas e consiga ali, de novo, acho que maximizar o seu tempo e o seu negócio dentro da plataforma. Como é que o Vitor eu estava pegando minha cola aqui, 2006, 2007, quando entrou até para trabalhar no esporte interativo, foi galgando esse mercado, entendendo? Eu lembro de a gente conversar quando você estava com o Maicujo no Brasil, tocando, enfim. Como é que esse mercado de mídia se transformou nesses últimos, quase 20 anos que você está nele, Vitor? Pô, não tá aí, né? Você tá olhando a colinha no LinkedIn, não tá aí. Não, tem um ponto que é engraçado, não tá aí, mas meu primeiro estágio foi na Telelistas. Aí eu brinco assim, para dar telelistas para o Google, né? Assim, um mercado da Telelistas era uma empresa, né? Uma solução de mídia, né? As pessoas, quando eu entrei lá, eu era estagiário da área comercial, a gente vendia mídia. No FIA era mídia na Telelista. Cadernão. Provavelmente quem está nos assistindo aqui hoje não vai nem saber o que é. Theo, que está aqui, hoje vem dos bastidores. Não tem a mínima ideia do que é. Não tem a mínima ideia do que é. Pra ele deve ser surreal. Você queria ligar para uma pizzaria, você pegava lá a Telelista, na lista, ia pro nome da pizzaria, a pizzaria do Theo. Aqui, o telefone está aqui, vou ligar. É isso. Então, o meu primeiro estágio foi na Telelista. E aí, na sequência, eu saí, fui para a TIM trabalhar com eventos e da TIM para o esporte interativo, que foi quando eu entrei de cabeça no mercado de esportes. Eu acho que assim, tem uma coisa que não mudou e não vai mudar, que assim, eu acho que no fim, seja no momento da evolução que for, das tecnologias, o cerne da questão do esporte é a conexão com a paixão, né? Então, acho que a gente que trabalha nesse meio precisa entender assim, como é que a gente gera soluções para conectar o fã com a sua paixão no dia a dia da melhor forma possível, né? E isso passa por entretenimento, isso passa por, né, pela paixão, a gente brinca que assim, você tem desde o momento em que você quer só ver o seu time ganhar, até os outros esportes onde você consome de uma forma menos apaixonada. Mas, no fim, você está conectado com uma emoção que é o que o esporte ao vivo traz. Então, né, acho que quando eu comecei minha carreira lá atrás no esporte interativo, a gente trabalhava muito isso já olhando para o digital, né? A gente estava na grade da Band, depois Band, Rede TV, depois Parabólica, e aí naquele momento ele já usava muito o digital para engajar e para mostrar números para os anunciantes. Então, o conceito do interativo era até isso, conceito, ter a interatividade. Exato, era a conexão de... A gente tinha uma visão, né, o Grupo Lá tinha uma visão clara que quanto mais engajado a audiência tivesse, mais tempo ela ficava, né, menos chance dela mudar de canal ou ir para um outro lugar. Então, acho que... E conectar, e uma visão muito clara que assim, é conectar com um torcedor nos diferentes momentos da jornada de consumo dele e nas diferentes plataformas, né? Então, assim, obviamente que o YouTube aqui está, eu representando o YouTube, a gente, como plataforma, precisa entregar conteúdo relevante para esse torcedor, né, o tempo todo, mas a gente nunca, né, e quem me conhece do mercado vai poder comprovar, assim, a gente nunca sentou na frente de um criador ou de um parceiro e falou, pô, vamos fazer isso só no YouTube. Não faz sentido. O criador ele tem que ter o conteúdo dele espalhado, e isso é bom, porque isso vai se alimentando, e como eu disse, assim, né, a gente acredita que o YouTube é onde o usuário vem, o torcedor vem para se aprofundar na sua paixão, né? Então ele consumiu em outros lugares e ele vem para cá para se aprofundar. Eu acho que a indústria evoluiu muito, está evoluindo, em constante evolução. Obviamente tem muito que a gente ainda fazer, né, e aprender, mas eu acho que quando a gente olha para o nosso mercado de direitos, né, a descentralização dos direitos, né, era um caminho que parecia inevitável, né, quando a gente olha para NFL nos Estados Unidos com, sei lá, 1/3, não vou saber o número de cabeça agora, mas 1/3 dos jogos que o Brasileirão tem, e 9 parceiros de mídia,
Né? É claro que quando a gente olha agora, né, os amigos ficam no WhatsApp, onde é que está o jogo hoje, onde é que está o jogo do meu time, tem um processo de aprendizado, mas que ele era natural dada a maturidade do mercado. Né? Conforme a gente vai ganhando maturidade no mercado, era uma evolução natural. Então, acho que assim, o mercado esportivo nunca teve tanta ferramenta na sua mão para gerar negócio, engajar seu torcedor. Acho que cabe a gente, como parte disso, trabalhar e ajudar o ecossistema a rodar. Para quem quiser saber onde assistir os jogos, sessão onde assistir da Máquina do Esporte, né, Jorge? Tá bombando. Tá bombando. Tá bombando. Foi exatamente esse feeling de falar, o pessoal vai precisar saber, ninguém tá sabendo falar, vamos lá. E tá isso, que é um momento de transformação mesmo. Não tem como, isso. Né? E da carreira eu passei pelo Esporte Altivo, depois passei na Band, onde eu trabalhei com Fórmula Indy, tive minha própria agência com o Carlos Moreira, que foi um dos fundadores do Esporte Par, onde a gente empreendeu no mercado de MMA. A gente teve um evento que se chamava Mestre do Combate, com o Rickson Gracie como sócio, aconteceu no Vivo Rio, trabalhou com a TIM na plataforma de patrocínios da TIM, com a Lívia Marques. Então, assim, a gente, né, foi fazendo, desenvolvendo, maquinista, né? Negócio. E aí, mais recentemente, né, ajudei o Maicujo a estruturar a operação no Brasil e América Latina, que era uma plataforma que, né, ali eu acho que foi o início da minha conexão maior com o YouTube, né? A gente brincava que o Maicujo era o YouTube para o long tail, para ajudar a produção mesmo. Então, como a gente falou de baratear a produção de conteúdo, né? O Maicujo tinha uma solução proprietária onde, com um celular, você conseguia transmitir um jogo de futebol, produzir highlights, né? Melhores momentos, clipes, saía o gol automaticamente com inteligência artificial, a plataforma sabia que era o momento de gol, então ela já criava 20 segundos, você podia, né, dizer quanto tempo de vídeo para trás você queria. Então, quando saísse o gol, você apertava um botão, X segundos para trás, ele já criava um clipezinho para você daquele momento. E aí, na sequência, veio a oportunidade de me juntar ao YouTube, e ali eu acho que foi o que me fez, né, tomar a decisão e tal, foi muito olhar para o tamanho da oportunidade, né, que é estar numa empresa como o Google e o YouTube, olhar para a evolução do mercado, entender que o mercado, né, ele precisaria aprender a desenvolver seu modelo de negócio usando o digital como uma forma de impulsionar, e entender que a gente estava lá em 2019 ainda engateando, e a gente ainda está engateando, né? Quando a gente olha para a história do esporte, para a história do digital, é muito recente. Então, na minha visão ali, era uma oportunidade de estar no que seria o futuro, né? E o lado bom é que, ao longo dos últimos 5 anos, o Google e o YouTube permitiram com que a gente conseguisse criar bons projetos e ajudar a indústria a se desenvolver no digital. Baita maquinista, hein? Sim. O cara fez agora uma linha do tempo aqui. Total, que é isso? total. Sobrou para você. Para mim? Chegou a hora do momento, George. Mas antes do momento George, eu queria que você soubesse que hoje nós teremos 2 momentos George. Ah, é? Então se prepare. Vitão, em qual momento da sua vida pessoal que você acreditava ter controle sobre determinada situação da sua vida e você descobriu que o universo comprova que não existe controle? Pô, aí você vai... Essa pegou fundo, né? Mas vamos lá. Nascimento do meu primeiro filho. Não tem muito... E isso ajudou até a impactar a minha carreira em certo momento, né? Até, dentro aí da jornada que eu estava falando, até eu pulei uma parte importante que ela não foi sempre totalmente conectada com o esporte, mas entre o Esporte Par e ida, né, para Maicujo e tudo mais, eu fui sócio, né, da Flowix, que era uma plataforma era um software, né, para conexão, para ajudar o Luciano do Vale a achar os tweets, né? Então, quando a gente olhava para Masterchef na Band, quem vai sair do programa hoje, tweet com a hashtag sai A ou sai B, e você tinha aquilo em tempo real na tela, basicamente no Brasil era a Flowix que fazia. A Flowix era uma startup da Argentina, e eu, na época da Esporte Par, virei sócio da Flowix, trouxe ela para o Brasil.
E a gente fez muito projeto com esportes, Olimpíada, Copa do Mundo. E ela conecta com o que eu vou falar agora, né? Então, meu filho nasceu em agosto de 2017 e eu já estava num processo de querer sair do dia a dia da empresa. E no dia do nascimento, né, no dia seguinte do nascimento, a gente descobriu que ele tinha síndrome de Down. E ali foi um ponto que muda, acho que, a vida de qualquer pai, e mudou a minha para sempre. Então, ali eu decidi que eu ia ficar 1 ano, né, fora do mercado de forma, né, oficial, né, de ter que bater ponto em escritório, né? Hoje em dia, depois pós-pandemia, já é mais fácil você, né, buscar um home office, mas naquela época eu não queria ter que ficar explicando por que eu estava saindo mais cedo um dia, então eu preferi, né, ficar fora do mercado 1 ano, mas ali a vida mostrou que não adianta você fazer planos, o que a vida vem e te encaminha para o seu plano, e assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É o João Felipe, hoje tricolor de coração, com 7 anos. Ele fez eu brinco que eu nunca forço. A única coisa que eu vou decidir na vida dos meus filhos é o time. O resto tudo eles fazem o que quiser da vida. O time, eles são fluminenses. O Eric tem uma teoria muito próxima a essa. Impublicável. Mas eu não vou forçando o dia a dia, né? O João Felipe gosta muito de futebol, o Lucas, que é o mais novo, não é muito conectado com futebol e tá tudo bem. E eu nunca forcei, nunca falei, pô, vamos fazer festinha esse ano, vamos fazer do Fluminense. Sempre foi, o que você quer fazer? Aí era Patrulha Canina, vamos PJ botar a Patrulha Canina camisa grená, verde e branca, né? Não, mas aí esse ano, vamos dar o passado do Chase. Eu não fiz, eu não sabia que eu queria tanto ter feito, tá? Porque aí no ano passado ele virou e falou, né, o que vai ser o aniversário esse ano? E ele virou e falou, Flusão. Aí, acabou. Aí, cara, no dia do Renato aniversário... Gaúcho apareceu, Thiago Silva. No dia do aniversário acontecendo, eu falei, pô, eu não sabia que eu queria tanto esse aniversário do... Mas foi isso, é o nascimento do primeiro filho, que mudou, foi transformador. Muito bem. Manda a vinheta, Momento George 2, por favor. Chegou a hora, não sei porquê, do Momento George, parte 2. Nós estamos em abril de 2025, 20 anos de máquina, e eu queria, em nome do nosso time, te agradecer por tudo que você, ao longo desses anos como empreendedor, por tudo que você já passou, de conseguir construir essa história. Muito obrigado. E aí fica particularmente, em nome do nosso time, a minha admiração e respeito por você e por tudo que você tem contribuído para todos que estão na indústria, por tudo que você tem feito. Muito obrigado. Opa, que é isso? Mas isso, ele quer quebrar a perna. Né? Exato. Ele veio hoje com... Veio 2 pernas. E só para complementar, então, pô, de fato, o máquina faz parte, eu acho que, da vida dessa indústria, né? Quando o Eric pergunta assim, como é que você viu, né, a sua carreira de 2006 para cá? E como estudante, né, eu comecei com jornalismo, querendo ser jornalista esportivo, depois eu mudei, mas eu sabia que eu queria estar próximo do esporte, então eu fiz jornalismo e publicidade, né, eu fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo, mas o máquina sempre fez parte, né, de quem está ali no trade, né, assim, querendo pegar informação, buscar mais notícia, conexão e tudo mais. O máquina fez parte dessa jornada durante a vida toda. Então, continuará fazendo, por favor. Não falemos o passado. Mas obrigado, viu, George? Obrigado pelo momento quebra-perna aqui. Mas agradeço. Em nome da equipe, a gente sabe que não sou eu, é a máquina que faz isso. Toda a equipe nossa que trabalha aqui, os parceiros, Genial Investimentos, que é a nossa sócia, enfim, todo mundo que está ajudando a gente conseguir fazer isso daqui, né? Trazer esse bate-papo 1h10 já quase aqui com o Vitinho, falando sobre YouTube, mercado, mudanças, enfim. Acho que a gente tem muita coisa ainda a evoluir, mas já evoluímos muito. Lembrando dos últimos 20 anos, sim, já evoluímos bastante. Apesar de algumas pisadas e subidas à bola que são contestadas, né, nessa nossa indústria, mas faz parte também. Faz parte da evolução. Eu acredito que o Vitor resumiu assim, de uma maneira sensacional a importância da máquina do esporte. Você, como um maquinista com essa trajetória toda, muito bacana, Vitão. Tamo junto. É um prazer estar aqui. É isso aí. Diariamente, maquinadoesporte.com.br.
Máquina Esporte são as outras redes sociais. Aqui no YouTube é Máquina do Esporte. Obrigado, viu, Vitor? Você ajudou. Você ajudou porque tinham roubado. Não, na verdade não era nem roubado. Acho que era eu que fiz lá em 2005. Tava perdido. Tava perdido. Perdi. O domínio Máquina do Esporte, porque ele tinha os 3 vídeos dos primeiros programas da Máquina no Band Esportes em 2006. Pré-implante, mas depois também caiu tudo de novo. Enfim, tudo bem, tanto faz. Eu nem Isso não tentei veio ao porque caso. o meu já caiu mesmo. Mas é isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Obrigado, viu, Vitão? Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Valeu, E George. audiências qualificadas hoje, né? Qualificadíssimas aqui na audiência, na escuta, mas enfim, é isso aí. Muito falamos sobre mercado de mídia, indústria, os planos e, na verdade, os momentos que o YouTube tem construído aqui no Brasil, com muita informação para você. Valeu, até semana que vem. Tchau. Tchau.